you're sheltering enemies of the state, are you not? A cena de abertura de Bastardos Inglórios pode ser definida de diversas formas: caótica, intensa, complexa e principalmente aterrorizante. O que começa como um dia ensolarado rapidamente se degrada para uma cena de carnificina digna da Segunda Guerra. Um interrogatório em duas línguas diferentes, cheio de mensagens subliminares e paranoia. E mais do que isso, uma questão de vida ou morte para uma das principais personagens da obra. E é já nessa cena que nos confrontamos com Hans Landa, personagem vivido brilhantemente por Christopher Waltz, e que viria a se tornar um dos personagens mais memoráveis do cinema. O porquê disso é o que exploraremos nesse vídeo. Considere curtir e se inscrever no canal, e caso queira acrescentar para a discussão, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo. Tarantino é um mestre em usar diálogos intrigantes e quase musicais para criar tensão. Apesar de seu estilo único em questão de coreografia e violência, seus diálogos que realmente tornam o filme memorável. E é o que vemos aqui. O sexto filme do diretor foi quase descartado inteiramente em dois momentos distintos. Primeiro, o vazamento do roteiro completo na internet alguns anos antes do lançamento, o que fez com que Tarantino quase desistisse de sua produção. E por fim, pela dificuldade em encontrar um ator que se adequasse ao personagem de Hans Landa. O diretor é um perfeccionista. Isso fica bem evidente em suas obras, e para Landa, ele gostaria de um ator com origem europeia, que pudesse alternar entre o drama, horror e comédia, e ainda falasse fluentemente sem sotaque, alemão, francês, italiano e com um certo sotaque inglês. Dada essa descrição, fica fácil entender por que ele ser tão difícil encontrar um candidato. Por um tempo, Leonardo DiCaprio era cotado para o papel de antagonista, e Tarantino se mostrava agraciado com sua atuação, mas ainda assim não completamente convencido. DiCaprio era bom, mas não era perfeito para o papel. Isso fez com que Bastardos Inglórios corresse sério perigo. Um dia antes de desistir completamente do projeto, o diretor conheceu Christopher Waltz, e juntos fizeram o primeiro teste de atuação para o papel. E a química foi instantânea, com Tarantino, que é difícil de ser impressionado, ficando absolutamente encantado com a facilidade que o ator conseguiu encarnar Landa. De fato, a atuação de Waltz foi tão perfeita que Tarantino até mesmo o instruiu a usar apenas 60% de seus esforços durante os primeiros ensaios, já que ele gostaria que os demais atores também ficassem tão impressionados quanto ele no set de filmagens. Mas agora que já conhecemos um pouco da história da escolha de Christopher Waltz para o papel de Hans Landa, vamos voltar ao título do vídeo: o que o torna o maior vilão do Tarantino. O que torna a abertura do filme uma das melhores cenas de abertura do cinema é a forma como é tão bem escrita e como se conectaria com o terceiro ato da obra. Desde antes da chegada de Landa e dos demais soldados do exército alemão, já notamos que há uma certa tensão sendo construída, uma tragédia oculta e iminente sendo cronometrada pelo ambiente. E é quando o oficial da SS chega com seu uniforme e pompa digna do personagem que percebemos que a situação é ainda pior do que a imaginada. Somente sua presença, muda e cristalina, já seria suficiente para informar ao espectador que os personagens correm perigo. Mas ainda assim, Hans Landa se impõe em todas as cenas em que aparece. E é isso que o torna ao mesmo tempo tão cartunesco e ao mesmo tempo tão aterrorizante. Quando todos se contêm para não mostrar o terror absoluto, ele se diverte com a situação, faz piadas e controla os movimentos de seus contemporâneos. Ele é cortês e educado quando quer, mas ao mesmo tempo se gaba de ter sido apelidado de caçador de judeus. Todos os movimentos e ações de Landa são calculados nos mais frios detalhes, e o ator parece fazer com que seja tudo natural, uma parte essencial do personagem. Uma das primeiras coisas que Hans faz ao entrar na casa é pedir um copo de leite. Não é um pedido incomum, afinal está em uma fazenda de laticínios. Mas ao fazer isso, Hans se coloca em uma posição de status. Ele está deixando a família saber que está ali para servi-lo nesse momento. Depois de dispensar a família e reafirmar um espírito de confiança mencionando o fato de que deixou seus soldados lá de fora, Hans e Perrier finalmente podem entrar nos detalhes. Nesse ponto não temos ideia do que está acontecendo exatamente, apenas sabemos que a família provavelmente está em perigo. Isso geralmente acontece quando se tem um filme de época ambientado na Segunda Guerra Mundial, e alemães estão envolvidos. Mas Perrier está particularmente nervoso com algo que ainda não conseguimos compreender completamente. O pedido para mudar para o idioma inglês pode parecer um agrado ao público americano, e por todos os meios pode muito bem ser. No entanto, Tarantino gira isso mais tarde de uma maneira um tanto quanto brilhante. Mas nós chegaremos lá em breve. Hans rapidamente afirma sua dominação sobre toda a situação ao forçar Perrier ao reconhecer que ele sabe quem Hans é apenas pela reputação. Isso é um sinal de submissão, com Landa forçando Perrier a reconhecer sua autoridade,
temê-la. E uma vez estabelecido isso, o personagem logo se dá conta que não conseguirá ganhar nem a simpatia nem a pena de Landa. E silenciosamente, ele passa para uma frase de barganha, onde tenta negociar com a sua sobrevivência, abrindo mão de proteger a família em seu porão. Após algumas prováveis garantias de que isso é apenas uma duplicação de esforços no espírito de minúcia, Hans traz uma família judia específica que não foi contabilizada, enquanto faz cuidadosamente Perrier explicar em detalhes o que ele lembra sobre a família desaparecida. Nomes, idades, descrições, pensamos que ele está apenas obtendo informações, mas Hans está realmente interrogando Perrier. Perrier está entregando tudo o que sabe enquanto a câmera se move lentamente ao redor da mesa. A forma de Tarantino nos dizer que, literal e figurativamente, as mesas de fato viraram. Obtemos a imagem completa conforme a câmera se move sob as tábuas do assoalho e vemos a mencionada família judia aglomerada em um espaço rasteiro, escondendo a respiração para não revelar seu segredo. Eles quase estão sendo esmagados pelo peso do que está acontecendo em cima deles. Esse é um movimento revelador para o espectador, pois agora entendemos que a vida de uma família inteira está em jogo, e as apostas da situação, em geral, são muito mais graves do que inicialmente antecipamos. Após concluírem os detalhes, Hans pede um último copo de leite, fazendo Perrier servi-lo novamente. Apenas mais uma reviravolta psicológica da faca antes de fazer sua jogada final de poder, forçando Perrier a chamá-lo pelo apelido, reafirmando sua fama, seu título, o fato de ser reconhecido como um monstro e ao mesmo tempo se orgulhar disso, reafirmando a dinâmica de poder e denotando que ganhou mais uma caça. E tudo isso sem perder a elegância. A partir desse ponto, Hans joga sua carta vencedora, uma carta de cada vez. Hans deixa de lado todas as gentilezas e diz a Perrier que ele sabe de tudo. A farsa acabou. As expressões faciais se transformam em algo mais monstruoso e Hans diz a Perrier que ele não só sabe que ele está escondendo os judeus em sua casa, mas que eles estão sob o assoalho exatamente onde vimos antes. E é aqui que o golpe de gênio de Tarantino com os idiomas entra em jogo. Do ponto de vista da produção, mudar para o inglês na cena provavelmente aliviaria as preocupações dos produtos sobre a capacidade do público americano de entender um filme sem ficar confuso. Mas, dentro da estrutura da cena, Hans, sabendo que a família estava debaixo do assoalho desde o momento em que ele entrou na sala, agora sabemos que ele mudou para o inglês para que não pudessem entender o que estava acontecendo quando Perrier foi forçado a entregá-los. Hans retoma sua farsa e a família é assassinada na terra onde estavam se escondendo. Shoshana fugindo é a última imagem que temos da cena, e Hans permite que ela viva. Ele não se importa se ela vive porque a enxerga como inferior. Isso cria o efeito que faria com que os oficiais alemães de alta patente fossem todos assassinos. Mas essa é apenas a ironia do destino. Afinal, Landa não tinha como saber o que aconteceria. E até onde sabemos, desde que ele mesmo se salve, ele não se importa tanto assim. Essa sequência de apenas 19 minutos, embora breve, possa ser responsável por si só pelos prêmios e reconhecimento que Walt recebeu por seu papel na carne de Hans Landa. Falar sobre o personagem em toda a obra levaria vídeos inteiros, e que apenas choveriam no molhado, reafirmando a quão genial e alinhada é a construção de Hans Landa nas mãos de Christopher Waltz e Quentin Tarantino. Diante disso, não é surpresa nenhuma que Waltz tenha ganho o Oscar por sua atuação no filme. Quando se lida com um mix tão intenso de emoções, não é qualquer ator, mesmo os mais talentosos, que conseguem dar conta. Mas Hans Landa, contra todas as possibilidades, ganhou vida e se tornou memorável, em uma atuação que poucas vezes foram presenciadas na história do cinema. Caso tenham gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. E caso queira contribuir para a discussão sobre o tema, deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo e tchau!